crises vitais são momentos afetivos importantes nas relações dos seres humanos ou nas relações pessoais, em especial no mundo interno de cada um, e que se reflete nas relações entre as pessoas, desde a vida intrauterina até a velhice. Hoje, em especial, nós gostaríamos de conversar um pouquinho sobre a questão da crise da adolescência. Vamos enfocar dentro de uma certa normalidade, entre aspas, se é que é possível usar esse termo em psicanálise, na crise da adolescência, desde o enfoque do adolescente, ou seja, quais são as modificações que vão surgindo na cabeça do adolescente na medida em que ele vai passando de criança a adolescente, na medida em que vai sofrendo uma série de transformações significativas, desde o corpo, a questão dos hormônios, a questão das diferenças sexuais externas que vão se manifestando, vão enxergando, e as angústias que vão surgindo a partir dessas modificações todas, até as relações mais íntimas, afetivas com as pessoas que andam ou têm contato com ele dentro do ambiente da casa. Todos nós sabemos, todos nós já adultos passamos pela adolescência, e de alguma maneira nós já temos essa vivência do que é uma época, um período da vida de grandes transtornos, grandes revoluções, grandes mobilizações afetivas, e que traz evidentemente uma série de complicações no manejo das relações humanas, nas relações familiares, em especial com os pais, dentro do ambiente da casa. O adolescente, claro, como ele vem passando, a própria adolescência é uma passagem, digamos, da vida infantil para a vida adulta, é algo que faz, é uma ponte que vai nos levar para a vida adulta, implica numa grande modificação, porque exige que a pessoa de alguma forma se adeque ou se adapte a novas modalidades de funcionamento, desde o corporal, como eu dizia antes, até o psíquico. Em especial o psíquico, porque além das modificações corporais que são visíveis e todos conhecemos, existem modificações a nível interno que são de suma importância nessa fase de crescimento evolutivo normal que todo mundo passa e faz parte da psicologia evolutiva. E aqui, fazendo um parênteses, é importante que as pessoas saibam, a crise da adolescência é normal, faz parte, ela é evolutiva, faz parte do momento do crescimento do ser humano ao longo da sua história. Como eu dizia antes, temos várias crises, essa especificamente é muito importante porque traz uma série de transtornos nas relações, e é de fundamental importância que os pais em casa tenham uma certa ideia para manejar melhor a relação afetiva com os seus filhos. A adolescência implica numa ruptura, primeiro, antes de mais nada, numa ruptura importante com aquela forma de funcionar da infância, e todas as rupturas nós sabemos que geram uma série de transtornos em especiais, angústias em especial, geram um certo desencaixe. Isso implica em aceitar que a relação lenta e progressivamente vai mudar. Mas como na adolescência nada é lento e progressivo, tudo é muito abrupto, tudo é muito forte, tudo é muito virulento, é evidente que as coisas ficam bastante difíceis em determinados momentos de serem manejadas. Mas dentro de um certo contexto de normalidade, se espera que o adolescente se desencaixe daquela forma que ele vinha tendo habitual de funcionar, e faça uma certa ruptura, passe a questionar, passe a interrogar, tente de alguma forma se discriminar da família, em especial dos pais, se for do sexo masculino ou do gênero masculino, tem a questão da desidentificação com o pai, e uma tentativa de ter identidade própria, vida própria, gostos próprios, desejos próprios, opiniões próprias, e se for do gênero feminino, evidentemente vai acontecer o mesmo com respeito à mãe. Essas rupturas, uma tentativa de discriminação, em princípio causa um certo transtorno, porque até então a criança de antes tomava o pai ou a mãe como um grande modelo de identificação, coisa que muitas vezes causava uma certa satisfação nos pais terem os filhos mais ou menos a sua imagem e semelhança. A partir do momento em que se cria então a ideia de uma discriminação, uma aceitação interna, mais que uma aceitação, uma necessidade interna de tomar um destino diferente ou tomar um rumo diferente na vida, isso pode e traz, de fato, em alguns casos, uma série de transtornos nas relações. Na medida em que os filhos vão se desidentificando e tentando buscar, ou discriminando e tentando buscar um caminho próprio, isso atinge, sobretudo, a questão da relação de amor. É comum, por exemplo, que as pessoas, na medida em que já não tomam emprestado, já não tomam os pais como um modelo indiscutível, infalível, questão dos super-heróis, por exemplo,
exemplo, na infância, que tem muito que ver com isso, causa muitas vezes um certo desagrado, uma certa ansiedade nos pais, no sentido de que já os filhos agora não querem tanto a eles quanto antes, por exemplo. E essas questões, evidentemente, passam a provocar uma certa angústia, um certo desencaixe, um certo encerrar numa tentativa desesperada de fazer com que isso se prolongue um pouco mais. Além do mais, na medida em que essas rupturas vão acontecendo, também no adolescente uma série de processos importantes vão surgindo, entre eles, por exemplo, o sentimento de culpa com relação às rupturas. Na medida em que os filhos, na adolescência, vão buscando outros modelos identificatórios, outros caminhos, vão enxergando outras coisas, outras famílias, buscam outras pessoas para estabelecerem relações, vínculos amorosos, relações amorosas, vão se sentindo também, de alguma forma, ainda que neuroticamente, porque aqui já estamos frente a um sintoma, embora se aceite evolutivamente uma certa quantidade, digamos assim, mais que necessária, impossível de ser mediada ou medida de uma forma diferente, dentro das rupturas, um certo sentimento de culpa com relação aos pais, como se estivessem abandonando ou deixando os pais de lado depois de tudo que fizeram, a questão toda da concepção, da gravidez, do parto, a dor do parto, o aleitamento materno, os cuidados infantis, e de repente chegamos numa idade em que viramos as costas, entre aspas, para os nossos pais ou para os nossos familiares, para as pessoas mais próximas, e vamos fazer o nosso caminho num outro lugar, com outras pessoas, com outra gente, às vezes até com princípios, gostos ou modalidades de funcionamento mental diferentes daquelas que nós tínhamos no nosso ambiente familiar. Isso gera um certo mal-estar no adolescente. O sentimento de culpa que aparece se acompanha sempre de uma necessidade de castigo, e a necessidade de castigo evidentemente vai aparecer ou vai surgir no dia a dia do adolescente, fazendo coisas ou dizendo coisas ou rompendo de uma maneira escandalosa, muitas vezes, ou provocativa, para que os pais de alguma maneira digam não, cortem a mesada, botem de castigo, proíbam a saída, retalhem de uma forma ou de outra, numa tentativa interna, psíquica e totalmente inconsciente. Estou me referindo a mecanismos psíquicos totalmente inconscientes, que vão fazer com que o adolescente de alguma maneira busque um certo controle no seu crescimento e na sua saída. Isso gera, como eu dizia antes, uma série de transtornos nas relações, porque isso se dá num nível totalmente inconsciente, silencioso, não passa pelas palavras, não são coisas habituais de serem conversadas como estamos fazendo agora, mas de alguma maneira tão presente o tempo todo. Além do mais, na adolescência se incrementam alguns mecanismos psíquicos que em outras etapas estão um pouco mais acalmados, como é a questão da mania, por exemplo. A pessoa se acelera, a pessoa fica grandiosa, fica onipotente, consequentemente se arrisca muito mais do que na infância, passa a desafiar de alguma forma os perigos da vida, se consideram além do bem e do mal, desconsideram também a opinião ou a proteção dos pais, que até então vinham recebendo ou aceitando com uma certa naturalidade. Isso faz com que alguns pais fiquem de cabelos em pé e evidentemente, dependendo da dinâmica da família, isso pode trazer transtornos muito grandes. Além do mais, é certo que alguns adolescentes, em função da saúde mental de cada um, se colocam inclusive em situações de risco bastante complicado, usando esses elementos todos, esses mecanismos todos de defesa, que são os mecanismos mais acelerados ou mais maníacos. Aumenta a necessidade de comer, comem mais do que o habitual, aparece a necessidade da bebida alcoólica, em especial, também como um transtorno momentâneo desse período. Surge a questão das drogas também, em função de uma série de necessidades ou desejos ou fantasias ou até conflitos relacionados com esse período da vida. A velocidade, para quem já dirige, a adolescência não gira somente em torno dos 14, 15 ou 16 anos de idade. A adolescência se prolonga, nós aceitamos cientificamente que a adolescência vai até próximo aos 25 anos de idade. Isso não quer dizer que aos 25 anos de idade a pessoa tenha que ter um comportamento de 15 anos. É um desprendimento, é um processo onde inicia,
perto dos 14, 15 anos de idade e vai lenta e progressivamente passando por esse processo, e se espera que lá por volta dos 24, 23, 24, 25 anos de idade a pessoa vá entrando, ingressando na vida adulta jovem de uma forma um pouco mais estruturada e tenha resolvido ou elaborado essa passagem difícil da adolescência de uma forma mais ou menos eficiente. Acontece que algumas pessoas, por exemplo, que já têm carteira de motorista, que já têm 18, 19, 20 anos de idade, que ainda estão com esses mecanismos todos de aceleração, por exemplo, imprimem na velocidade, na potência do carro, na potência da moto, evidentemente essa aceleração, e isso pode e traz muitas vezes situações bastante complicadas com relação a essa aceleração, a essa mania toda que a pessoa tem, que o adolescente em especial tem no seu mundo interno. Também transtornos ou motivos de grandes discussões, de grandes complicações nas relações familiares, e muitas vezes, quando não é contornado ou contido ou adequado de uma forma direta ou eficiente, pode desencadear até em situações mais complicadas, como por exemplo acidentes consigo ou com outras pessoas. Alguns adolescentes optam nesse momento, por exemplo, em romperem, me refiro a uma opção interna totalmente inconsciente, sem nenhuma chance de passar pela palavra. É uma época em que as pessoas pensam muito pouco, apesar de falarem muito, pensam muito pouco desde o ponto de vista do seu mundo interno. Falam de filosofia, falam de política, falam de outras coisas que evidentemente está impresso ou está contaminado pelo seu mundo interno, mas muito pouco falam de si, sobretudo no ambiente familiar. Isso faz com que de alguma maneira não se possa conversar, e toda vez que esse tema sai, de uma forma ou de outra passa a ser conflitivo. Então aí temos os grandes choques frontais entre pais e filhos numa tentativa de colocar limites, onde já o adolescente passa a questionar os limites porque tem uma diferença já importante ou significativa da infância para essa idade, e de alguma forma a discriminação passa em aceitar que é maior, que já está um pouquinho mais crescido, que tem já necessidade de se administrar, embora muitas vezes não tenha condições de se administrar. Dentro desse contexto, às vezes o adolescente opta internamente, psiquicamente, por não fazer essa passagem e fica trancado no seu desenvolvimento evolutivo, entra a vida adulta adiante, às vezes se arrasta até a velhice com condutas totalmente desadequadas, totalmente infantis, ou adolescentes por não poder fazer essa passagem, ou não ter uma família, um casal de pais que de alguma maneira acompanhe, permite, estimule, evidentemente, toda essa questão. E por último, para finalizar, o tema da sexualidade, motivo de tanta angústia e tantos transtornos nas relações humanas, em especial entre pais e filhos. Os filhos, até então, de ambos os sexos, tinham uma sexualidade infantil, colorido, pela forma de funcionar psíquica da sexualidade infantil, e a partir de agora então tem um corpo capaz, por primeira vez um corpo capaz de colocar em prática efetivamente uma relação sexual e encontrar parceiros adequados que possam efetivar de uma maneira tranquila e serena a questão da sexualidade. E aí surge uma série de transtornos, evidentemente, nas relações, porque os pais muitas vezes se angustiam, a passagem do tempo para os filhos, o crescimento dos filhos implica também em aceitar a passagem do tempo dos pais, aceitar que os filhos já não são mais crianças e sim passam a ser pessoas muito mais capazes quanto ao seu desenvolvimento e sua potencialidade, em especial com o tema da sexualidade. Por outro lado, a própria sexualidade e a vida do adolescente nesse momento também costuma despertar uma certa ansiedade com relação às coisas que vêm pela frente, ao futuro. O passado é conhecido, o futuro é desconhecido para todo ser humano. O futuro causa um certo mal-estar, uma certa preocupação, e isso também faz com que as coisas tenham um colorido um pouco mais forte, mais intenso.